Bom, as minhas últimas leituras foram esse volume de contos ou novelas do Chandler, Pérolas Dão Azar, que eu falei aqui, que eu acho que um texto com mais de 60 páginas, para mim, já não é conto, é novela, né? Porque você tem mais peripécias, você tem uma estrutura mais complexa, você tem mais personagens e tal. E esse aqui não é tão bom quanto o que eu li antes, o Encrenca é Meu Negócio, que eu já havia mostrado no outro vídeo de livros. Não é que seja ruim, mas a gente percebe que esses contos aqui, ou novelas do Chandler, são mais do início da carreira dele. Você percebe perfeitamente que ele ainda está aprendendo a escrever contos policiais. Então, eles são assim muito irregulares. Tem momentos bons, tem cenas boas, mas tem alguns trechos e alguns personagens que não estão bem realizados, né? Bem definidos. Ele realmente está aprendendo. Você percebe que ele está aprendendo. Esses contos aqui são interessantes para a gente perceber isso, essa característica de quem tem interesse, né, perceber como o escritor ainda está aprendendo, né, está entrando no seu processo de criação mesmo e desenvolvendo o seu estilo. Mas vale a pena para quem tiver esse tipo de interesse, né, que eu, por exemplo, tenho. Mas realmente não é tão bom quanto outros dele. E terminei de ler esse aqui, que foi tão comentado, né, e foi até lido, do Humberto Eco, né, Vertigem das Listas. Eu dei 5 para ele lá no Scooby, mas eu dei 5 por causa da antologia, que é primorosa, e a edição, que é lindíssima, as reproduções de pinturas, que são uma coisa assim de doido, de tão lindo que é. Porque o ensaio do Eco mesmo, eu achei assim que ficou na superfície. Se fosse só pelo ensaio, eu daria uns 3,5 a 4, talvez. Mas eu acho que ele ficou realmente na superfície do assunto. Eu achei que ele ia aprofundar mais essa questão do ser humano que, através da história, cria listas, enumera objetos, né, vai criando catálogos e depois vai aprofundando isso. Porque ele chega a mencionar as listas de bibliotecas, né, mas ele não entra em detalhes, ele não aproveita a diferença entre uma classificação, né, de livros, né, um código de classificação de biblioteca e uma lista, simplesmente como era feita em outros tempos. Inclusive as primeiras formas de classificar em bibliotecas antigas. Eu achei que ele ia começar o assunto e ir aprofundando. E ele não faz isso, ele faz assim, tipo umas pinceladas no assunto das listas. Então é curioso, mas não é profundo, é superficial. Agora, a antologia é 10. A antologia é 5 estrelas mesmo. Recebi de presente da Marta Tavares esse aqui, junto com o outro, que depois eu vou mostrar no vídeo de presentes e compras, que eu devo fazer ainda. E esse aqui eu li assim que chegou. Diário de um Gato Assassino, da Anne Fine, que é infantil, né? E assim, bem fofo. A Marta disse na cartinha dela que era uma contribuição para minha gatoteca, e realmente é. Tem ilustrações também. E o mais curioso, que eu tenho percebido que agora tem aparecido mais na literatura infantil ou infanto-juvenil, ou até escrita por adultos e dirigida a adultos, mas que o texto assume esse tom, quando você tem um gato na história e que ele narra de alguma forma, seja através de um diário, seja por você conhecer os pensamentos dele, ou a maneira como o escritor descreve, né, o narrador descreve o gato, você percebe que é uma valorização daquele olhar muito individualista, né, do gato. E as suas implicâncias, as suas idiosincrasias. E não falta isso aqui, que é o que dá o grande tom de humor desse texto da Anne Fine, Diário de um Gato Assassino. Muito fofo. E dá para dar umas risadas. Também li esse aqui, que foi um outro presente que eu ganhei de uma outra amiga, uma colega de trabalho, né? Agora a gente já pode dizer que é amiga, porque uma já deu presente de livro para outra, né? Que foi a Tayane, ainda vou mostrar os outros presentes no outro vídeo que eu vou fazer, como eu falei. Que foi o segundo volume dessa série aqui, do Frank Tales,
Os Casos de Lieberman, Aventuras de um Detetive Freudiano, Sangue em Viena. E é melhor ainda do que o primeiro livro, do que o Trapaça Mortal. Eu amei esta leitura, foi assim um 4 com sabor de 4,5, de repente em outro momento eu daria 5. Gostei demais, demais, demais. É uma pena que a Record não tenha continuado a publicar, né? Ela parou no 3, eu ainda não tenho o 3, o Mentiras Fatais, mas vou atrás. Mas é maravilhoso, a edição inclusive está muito boa, né? Porque tem inclusive um tamanho de fonte decente. Eu tenho falado aqui dessas fontes minúsculas, né? Que a gente tem encontrado em edições da antiga Tecnoprint, que você encontra algumas edições da Companhia das Letras assim também, vergonhosas, né? A edição da Landmark, da antiga edição da A Senhora de Wildfell Hall, né? Que saiu como uma moradora de Wildfell Hall. E aí quando você encontra, né? A Record geralmente tem esse capricho. Você encontra um livro com um tamanho de fonte decente, que você pode ler a qualquer hora do dia ou da noite, é muito bom. E o livro realmente é muito bom. Ele mistura mesmo uma boa trama policial, as análises a partir da psicanálise, né? Do consultor do inspetor de Viena, né? Porque na verdade o detetive mesmo é esse inspetor de Viena que é um grande amigo do Lieberman, né? Que é o médico, né? O médico que é um grande admirador das teorias do Freud e que segue aquilo que o Freud tem apresentado no trabalho dele nesses começos do século XX, né? Por volta de 1903, 1904, quando a trama se passa. Muito bom mesmo. Gostei do desfecho, gostei de toda a citação da efervescência cultural daquele período em Viena. Você tem não só, né, o Freud como um personagem secundário, mas um personagem aqui dentro, assim como as suas teorias, como você tem a música muito presente, a pintura, né? A pintura do Klimt é mencionada aqui, a música dos grandes mestres, né, em língua alemã, o Mozart, o Beethoven, né? O Bach, além do próprio Wagner, né? Mas é interessante que o Lieberman, por exemplo, acha o Wagner bombástico, né? Tem até um admirador do Wagner na história que a gente percebe que ele é um pré-nazista que fica muito ofendido quando o Lieberman diz isso, né, que a música do Wagner é bombástica. E, aliás, muitos dos vilões da história não gostam da música de Mozart. Quem não gosta da música de Mozart realmente não pode ser boa coisa. Muito bacana. E, por fim, eu terminei no domingo esse aqui, Contos Fantásticos no Labirinto de Borges. São vários contos, uns 15 ou 16 contos, selecionados pelo brasileiro Braulio Tavares a partir de menções do Jorge Luiz Borges em textos dele, referindo-se a esses contos de variados autores e de linha fantástica. Mas a gente tem uma definição de fantástico bem ampla aqui, porque você tem inclusive contos policiais, né? Como um dos melhores aqui do Ellery Queen, que é O Roubo do Selo Raro, muito bom mesmo. E, né, como eu já falei no vídeo que eu falei de literatura fantástica, e falei que uma das vertentes do fantástico, basicamente, né, é a fantasia, e que alguns autores consideram o Franz Kafka um autor fantástico, nesse sentido de fantasia, e eu falei que só se for uma fantasia sombria, o Borges também era muito ligado a esse texto do Kafka, Um Artista da Fome, que está aqui, aí eu reli, né, li mais uma vez, já tinha lido há muito tempo. Então você tem uma vertente de fantástico bem ampla. Não é o fantástico simplesmente com elementos fora do comum e com toque de sobrenatural. Você tem um pouco de terror, você tem o fantástico no sentido de incomum ou de absurdo, como no caso do conto do Kafka, e você tem esse fantástico no sentido de episódios um pouco estranhos, mas que tem uma explicação racional voltada para uma questão que envolve crime. No caso, o conto do Ellery Queen e também um dos contos do Poe, né? Que ele também é um dos pais da literatura policial. Você tem A Carta Roubada aqui. Em algumas traduções, A Carta Furtada. E uma coisa bacana desse livro, apesar de eu ter dado 3, eu vou explicar porque que eu dei 3. Uma das coisas bacanas aqui nessa seleta é você perceber como um autor influencia os autores posteriores, né? Você pega o conto do Poe, por exemplo, que ainda é da primeira metade do século XIX, A Carta Furtada ou A Carta Roubada, e quem conhece as histórias do Sherlock Holmes pelo Conan Doyle, que vai escrever a partir de 1886, por aí, vai perceber na estrutura do conto do Poe
que é antes, bem antes, né? Cerca de 40 anos antes do Sherlock Holmes, a estrutura básica de vários dos contos do Sherlock Holmes. Ou seja, a influência do Poe sobre o Conan Doyle. E aí, quando você chega no Roubo do Selo Raro, do Ellery Queen, que já é um escritor, aliás, dois que assumem esse nome, né? Esse pseudônimo de Ellery Queen, são escritores americanos do começo do século XX. E aí você chega nesse conto, o Roubo do Selo Raro, e você percebe claramente a influência do Conan Doyle nas suas histórias do Sherlock Holmes sobre o Ellery Queen, que lembra muito o Roubo do Selo Raro, lembra muito, muito, muito os Seis Napoleões do Conan Doyle. Não é igual, inclusive a solução é diferente, mas até a solução lembra outros contos do Sherlock Holmes. Então é interessante para a gente perceber esse jogo de influências, né? Como é que um autor influencia um outro que vai influenciar um terceiro. Mas, por que eu dei 3? Eu não dei 4 nem 5, apesar de ter feito esses destaques. Vários dos contos que eu considerei melhores nessa seleção, eu já tenho em outros livros. Inclusive o conto do Stevenson McRae, que é um conto interessante também. O conto do Kafka, o conto do Poe, né? O conto do Chesterton, que é uma das aventuras do Padre Brown, que também está aqui. Então, não teria tanto valor para mim nesse sentido, porque alguns dos melhores são contos que eu já tenho em livros meus. Mas e os contos que eu nunca tinha lido, que eu obtive lendo este volume, são contos que ou eu achei simplesmente medianos, como por exemplo o conto do H.G. Wells, O Ovo de Cristal. Eu achei um conto um tanto verborrágico, eu acho que não precisava daquilo tudo, uma coisa que eu geralmente não tenho impaciência com o texto clássico. Mas eu achei o texto do Ellis um pouco P.D. James, tá? Ele poderia ter editado um pouquinho. E não achei que era tão interessante assim. O Abacaxi de Ferro também, do Philip Potts, eu achei fraco. Tem contos aqui que eu achei fracos para estar nessa seleção, ao lado de um Kafka, ao lado de um Stevenson, né? Ao lado de um Chesterton. E outros que são bons, eles são um tanto deprimentes, né? Um tanto depressivos. São fantásticos, são até bem criativos. O conto da May Sinclair, por exemplo, que é uma citação até bíblica, o título, Onde Seu Fogo Jamais Se Apaga, que ela tem uma interpretação muito peculiar do que seria o inferno para dois determinados personagens na parte final do conto, e ela vai mostrando etapa por etapa da vida daquela personagem até chegar a esse ponto, né? Então ela dá uma interpretação muito peculiar, mas é justamente uma interpretação muito peculiar do que seria o inferno. Então isso é muito depressivo. Muito depressivo. É bem criativo, é bem original, é marcante mesmo. Eu acho que vai ser um conto difícil de eu esquecer, mas é depressivo. E tem outros aqui que eu achei depressivos, né? Então, isso para mim, porque vai ser coisa que eu dificilmente vou tornar a ler, né? Por causa da carga para baixo, né? Deprê do conto. Isso para mim conta pontos na hora de eu avaliar o livro. Eu vou ficar relendo, vou ficar pegando o livro toda hora e relendo as coisas. Eu vou reler muito pouco desse volume. Por isso que eu dei 3. E foram essas as leituras. E é só.